Como minhas personagens favoritas da obra é a Arizu e a Kyoruin, se vocês também quiserem um tudo sobre a Fuka, é só comentar aí. Sim, eu vim aqui no começo só pra falar isso. Fala galera, voltei. Já fazia um bom tempo que eu não lia nada de Yojitsu, mas ficaram pedindo bastante recentemente lá no meu vídeo do Ayano Koji, que é bem antigo por sinal, pra falar de um personagem específico. E como eu tava com dificuldade de achar os capítulos mais recentes de Hakudai Kishi, que eu achei, mas eu não sei se tá completo lá, eu tenho que ver ainda. Então o vídeo de Hakudai Kishi da novel vai ter que demorar mais um pouquinho, já que assim eu decidi trazer Yojitsu por enquanto. Dito isso, eu não consegui remaratonar todo Yojitsu, eu só terminei até o final do primeiro ano. Se no segundo ano tiver dado mais informações sobre a Arizu, eu posso ter esquecido, e por isso pode estar faltando coisas nesse vídeo. Agora sim, tendo explicado tudo, vamos começar logo com o vídeo falando sobre a Arizu. Pensando bem, antes eu tenho outra pergunta. Será que eu tenho que me preocupar com a FBI me perseguindo se eu estiver falando da Arizu ou tá suave? Em idade tá beleza, mas... a gente tem que concordar que ela parece um pouco a Loli, mas a aparência não podemos julgar um livro pela capa, tem essa. Ai. Agora sim, sem mais demoras, vamos logo começar com tudo sobre Sakayanagi Arizu. Arizu é atualmente uma garota de 17 anos, que nasceu em 12 de março. Ela mede 1,50 centímetros. Sendo um dos representantes da turma 1A, juntamente com Kohei Katsuragi, Arizu tem uma aparência meio infantil e frágil, mas isso não é sem motivo. Na verdade, ela possui uma doença chamada cardiopatia congênita, que acaba deixando ela com essa aparência e também limitando sua força física. Falando em aparência, Arizu é uma adolescente baixinha, com cabelos lilazes e olhos violetas. Sim, parece muito branco, mas é um lilás extremamente branco. Ela veste um uniforme escolar feminino padrão, e o seu acessório que mais chama atenção em seu Modelito / design seria sua boina preta, com uma fita conectada. Ela também costuma andar de bengala e usa meias brancas. Acaba que a Arizu tem uma aparência um pouco mais baixa do que as garotas de sua sala. Na verdade, ela tem uma aparência bem mais frágil e pequena comparada a qualquer garota em sua faixa etária. Mas isso se deve à sua doença, sua cardiopatia congênita. E embora muitas pessoas na escola a achem bonita, acaba que as pessoas têm medo demais de se aproximar dela, devido à pressão e o poder que ela usufrui. Personalidade. Arizu, na verdade, é bem mais calma do que muitos imaginam. Ela é do tipo de pessoa que acaba deixando as coisas irem com o fluxo, sendo bem mais paciente e calma, diferente de como as pessoas ao seu redor a veem. Ela acaba por aceitar qualquer situação ao redor sem protestos ou reclamação. Além disso, ela é uma pessoa que possui uma visão inovadora sobre tudo que vê, algo que acaba diferenciando ela bastante de seu colega Katsuragi. No entanto, para que a liderança da classe A seja mais forte, ambos, mesmo possuindo visões diferentes sobre tudo, acabam se juntando para liderar a classe no melhor caminho possível. De acordo com a visão dos seus colegas, que dizem conhecê-la bastante, ela é uma pessoa que se destaca entre as demais e que nunca perdeu a compostura. Mas esse, na verdade, é apenas o pedestal que as pessoas a colocaram. Diferente disso, ela é como qualquer outra garota normal. Mas por ela gostar desse título que colocaram nela, ela dificilmente demonstra suas verdadeiras intenções e seu jeito mais fofo na frente das pessoas. O único que atualmente tem permissão para ver ela desse jeito mais feminino é Kiyotaka. Ela acha divertido ver situações incomuns, situações onde acontecem coisas inusitadas, ou até mesmo situações onde ela não havia previsto o resultado. E isso ficou cada vez mais claro, principalmente quando Ryuen fez seu discurso de que iria governar a escola, ou até mesmo depois dela escutar o discurso de Horikita. Por ela gostar desse tipo de situação inusitada, ela gosta de fazer brincadeiras com as pessoas. Algumas vezes com assuntos sérios, algumas vezes com coisas aleatórias. Um exemplo disso foi quando ela enigmaticamente deu a entender a Kiyotaka que ela sabia exatamente quem era ele. Mas ela fez de uma forma como se eles já tivessem se conhecido no passado, quando na verdade apenas ela conhecia ele. E ele não tinha como se lembrar dela. Mas como ela achava a ideia de ver como ele iria se mover depois de saber disso, ela omite essa parte e simplesmente fica se divertindo vendo o que vai acontecer. A habilidade dela em manipular as pessoas é inegável.
Ela é ridiculamente boa nisso, mas ela não faz isso para alcançar um grande objetivo. Ela normalmente só faz isso para criar situações que ela ache divertida. Além disso, graças às habilidades naturais que ela tem como dominadora, ela pode parecer egoísta e arrogante perto das outras pessoas. No entanto, essa é apenas uma impressão que ela deixa que as outras pessoas tenham dela para facilitar suas táticas de manipulação de pessoas. Ela mostra que se entendia fácil com as coisas. Para ela, a situação normal ou previsível é algo muito entediante. E por isso ela costuma manipular as pessoas para fazerem situações que ela não espera, além de adorar pessoas que costumam criar esse tipo de situação. E esse foi um dos principais motivos que a fez se sentir atraída por Kiyotaka, porque ele normalmente cria situações tão diversificadas que ela simplesmente sentia uma atração natural por alguém que a tirava do tédio. Passado. Desde a infância, Arizu já era alguém incrivelmente inteligente. Ela já tinha sua própria visão do mundo e até já entrava em discussões com seu pai por ele ter uma diferente visão. Isso porque Arizu acreditava que o potencial de uma pessoa está ligado à sua genética, ou seja, uma criança com um DNA superior sempre estará no topo, e não importasse quanto uma pessoa com DNA inferior treinasse, se esforçasse, nunca iria conseguir superar alguém com um DNA superior. Mas então seu pai decide levá-la até a Sala Branca e mostrar a ela aquelas crianças que estavam sendo treinadas rigorosamente, treinadas dentro da instalação. Mas embora após ter visto aquilo ela tenha ficado um pouco surpresa, ela ainda assim mudou de opinião, não até ver um garoto em específico, um garoto diferente das outras crianças que estavam lá. Aquele garoto era muito mais esperto do que todas as outras crianças da Sala Branca, e ele facilmente conseguia derrotar todas elas no xadrez de forma impecável. Entre todas as crianças, aquela foi a única que conseguiu fazer Arizu mudar de opinião. Mas ainda assim ela não admitiu. Em vez disso, ela perguntou ao seu pai quem era aquele garoto. E ele acabou a informando que aquela criança era Kiyotaka Ayano Koji. Ele também falou para ela que aquele era o filho da pessoa que dirigia a instalação da Sala Branca, e era a prova viva que a visão de Arizu estava errada. Escutando isso, Arizu decidiu que iria derrotá-lo, e assim provar para seu pai que o talento não é decidido pela educação que uma pessoa leva, mas sim no momento em que ela nasce, já que ela acreditava na sua visão de que o DNA superior era invencível. História durante o enredo. Arizu acabou continuando sua vida apenas buscando uma forma para matar seu tédio. Ela continuou e um dia se matriculou no colégio e acabou entrando direto na classe A. Mas só lá pro final do volume 5 ela acabou se encontrando com Kiyotaka novamente e começou a se lembrar de tudo que havia acontecido em sua visita ao Quarto Branco. Finalmente descobrindo quem ele era e decidida a derrotá-lo como ela havia prometido antes, ela começa os seus jogos com ele. Primeiro ela fala que o conhece muito bem, deixando entender que ela sabia sobre o Quarto Branco, mas ela não fala como ela sabe para Kiyotaka e nem para o leitor da novela nesse tempo. Ela somente dá algumas informações vagas para ver como ele reagiria naquela situação. Depois do arco do festival, acabou que ela teve um sonho onde Kiyotaka era mais rápido que Manabu. Assim, um certo sentimento brotou dentro dela de que ele estava escondendo suas habilidades. Vendo que desse jeito ela não conseguiria ter um duelo com ele, ela tentou descobrir o porquê ele fazia isso e mandou Mazumi começar a observar Kiyotaka de perto. Com isso, ela talvez tivesse uma resposta e também poderia acabar descobrindo o motivo dele ter decidido vir para essa escola e ter ficado na classe D. Enquanto se divertia com as situações que ele causava, ela começou a perceber o tanto que ele havia crescido desde seu primeiro encontro com ele e admitiu que ela estava duelando internamente com o sentimento de que ela tinha de querer torná-lo seu, ao mesmo tempo que ela gostaria de tê-lo como seu inimigo. No final, ela apenas queria a situação que a alegrasse mais. Lá pro final do volume 7, ela acabou confessando que essa curiosidade e atração que ela sente por ele já vinha desde seu primeiro encontro na Sala Branca. Ela continuou por um bom tempo apenas fazendo as coisas que se divertia, sem entrar em um conflito direto, até mais ou menos o volume 9, onde os dois acabam mostrando suas cartas e finalmente decidido a ter um conflito direto. Assim, Arizu decidiu desafiar a Ayano Koji em uma batalha. Se a Ayano Koji vencer, ela
irá desistir de seus planos. Por outro lado, se ela vencer, ela decidiu que vai revelar toda a verdade de Ayano Koji. Assim, o duelo estava marcado e a batalha era inevitável. Lá no volume 11, finalmente ela aconteceu. Pouco tempo antes da batalha acontecer, Arizu já falava que seu coração estava palpitando muito, que seu corpo sentia a grande emoção que ela estava desejando. A emoção recém-descoberta que ela sentiu de ter o duelo que ela tanto desejava era tão forte e quente que na noite anterior ela acabou ficando sem dormir. Ela decidiu que não esconderia isso dele e até falou e ainda disse que esse duelo, não, esse encontro era inevitável. Mesmo que não fosse agora, que demorasse 3 anos, um dia eles se encontrariam. E Kiyotaka revela que também estava animado. O duelo dos dois é travado em uma partida de xadrez. A batalha é extremamente intensa e até o próprio Kiyotaka elogiava a todo momento suas habilidades na batalha. Os dois estavam claramente se divertindo naquele duelo, mas algo aconteceu nos últimos minutos e ela acabou vencendo. Ela fica confusa e pergunta por que Kiyotaka fez isso e ainda fala se ele estava se segurando, mas ele nega e diz que realmente se esforçou para vencer. No final ela vai em busca da verdade e acaba descobrindo que o diretor acabou ajudando Arizu a vencer aquela partida, mas isso só a deixou extremamente irritada. Ela chegou ao ponto de ameaçar o próprio diretor por ter provavelmente arruinado completamente a sua memória mais feliz daquele duelo emocionante que ela estava querendo ter. Após isso, ela desconsidera aquela vitória e vai novamente atrás de Kiyotaka. E o desafia novamente, agora uma batalha justa, diferente da anterior. Ele aceita também o pedido. E nesse segundo round, ele acaba vencendo a partida. Mas no final dela, ambos admitem que se eles continuassem fazendo isso, após 10 batalhas, ambos os lados teriam 5 vitórias. Vendo que isso não ia levar a nada, Kiyotaka decidiu se afastar, mas Arizu ainda queria ter mais duelos e desafios contra ele. Ela admite que queria conhecê-lo mais, como se ele fosse um amigo de infância que ela ainda não soubesse nada. E que o motivo para ela ter começado a adorar xadrez foi ter visto ele esmagando seus desafiantes na Sala Branca há muito tempo atrás. Naquele momento ele começou a ter um grande respeito por ela, e ele até admite que ela foi a única que conseguiu criar um desafio tão grande para ele. Com finalmente os dois respeitando um ao outro, eles decidem conversar seus planos futuros para ver se um não iria acabar tendo que enfrentar o outro novamente. Mas a verdade é que ele estava extremamente feliz porque finalmente podia conversar com ele sozinho. Depois de conversarem, os dois começam a caminhar juntos, e ela decide ajudá-lo a se livrar de qualquer um que tente tirá-lo da escola. Mas isso porque ela não queria que mais ninguém viesse atrapalhar o próximo duelo que eles travassem. O próprio Kiyotaka também admite internamente que estava feliz por ela estar disposta a ajudá-lo. E no final ela até conseguiu atrair alguns professores para o lado dele. Acabou que no final eles acabaram sendo as pessoas que mais se relacionam de forma profunda. Afinal, nenhum esconde nada do outro. Os dois sabem a verdadeira face um do outro. E ambos sabiam que apenas um e o outro poderiam se equiparar. E assim continua a história até o começo do segundo ano. No segundo ano, pelo que eu me lembro, a relação deles é um pouco melhor. Agora ambos têm conversas casuais normais e ela finalmente se permite se mostrar como uma garota comum na frente dele, já que na frente dos outros ela tenta manter a pose. Habilidades. Junto com Katsuragi, Arizu é a líder da classe A e tem um grupo leal de seguidores. Cada um de seus seguidores fariam fielmente o que ela ordenasse. E graças à sua habilidade de manipulação subliminar, ela consegue manipular as pessoas sem se esforçar muito e obter os resultados que quer sem que a outra pessoa perceba que está sendo manipulada. Ela demonstrou ser engenhosa e ter uma grande habilidade de previsão de situação. Para ela, geralmente, a maioria das coisas é extremamente previsível. No arco do cruzeiro, por causa de sua doença, ela não pôde participar. No entanto, ela já havia previsto a maioria das coisas que iriam acontecer, e por isso ela pediu para que Kamuro conduzisse uma pesquisa sobre certos alunos, e até pediu para que Hashimoto manifestasse fisicamente seus planos no lugar dela que não pôde participar. Ou seja, sem nem mesmo saber o que seriam as provas, ela já havia feito uma previsão de tudo, e dado toda a trajetória que eles deveriam fazer para solucionar os problemas que encontrariam. Suas habilidades no xadrez são incríveis. Até o próprio Kiyotaka admitiu que ela já deveria estar no nível
nacional. Ele até chegou a pensar que isso provavelmente também era causa da habilidade dela em prever a situação, já que ela sempre estava 10 passos à frente a qualquer jogada que o adversário fizesse dentro do jogo. Etimologia: o nome de Arizu é descrito com Arizu de árvore e Sakayanagi de salgueiro. Ou seja, em uma tradução livre, poderia ser a árvore de salgueiro. Curiosidades: Arizu, na verdade, só veio estrear no volume 5 da Light Novel. No entanto, ela já havia aparecido no episódio 1 do anime. O autor admitiu em uma entrevista que o maior problema com o segundo ano seria fazer alguma mudança no design de Arizu, já que ele gostava bastante do estado atual. E acabou que o miserável nem mudou e ainda botou o bagulho na doença que ela já tinha mesmo. Então tá, né? No último concurso de personagens femininas das Light Novels da Dengeki Bunko, Arizu ficou em 27º lugar. Tá vendo só? Não é só eu que acho ela kawaii. Não vai dizer que todo mundo foi lolicon pra ela estar tão alto na votação. A dubladora de Arizu é Hina Hidaka. A mesma dubladora de Last Order de Toaru, Kouzuki Yuniko de Excel World, Winnie de Dungeon Ideal, Shirakin Hishiroi de Inu Shizboku, Weng Kousho de Kishou Gakuen no Juliet e Yamai de Komi-san. Bom, mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido. Se inscreva no canal, considere virar membro para ajudar o canal a crescer e você sabe essas coisas. Mas era só isso. Valeu, falou, fui!